Tá aqui, vai aparecer aqui o Joãozinho? Alô, Joãozinho, é com você. Fala, Xará! 4 jogos na Taça Guanabara, 3 vitórias e 1 empate. A campanha do Flamengo até aqui não é ruim, mas nos 4 jogos a zaga acabou sendo vazada. Se o ataque, com os reforços que chegaram, agrada a torcida, a defesa ainda é um ponto de contestação. Rodrigo Caio é o único zagueiro contratado até agora e ainda sente dificuldades no entrosamento com Léo Duarte e também com Rodolfo. Ele deu entrevista coletiva nesta quinta-feira aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Falou sobre o primeiro gol com a camisa rubro-negra e também sobre esse entrosamento com os novos colegas. É importante fazer o primeiro gol, vinha batendo na trave, como eu dizia, sempre estava tendo as oportunidades, em alguns momentos a bola passando próxima, em outros o goleiro pegando e felizmente anteontem saiu o gol, então fico muito feliz. Espero que seja o primeiro de muitos com a camisa do Flamengo. É natural, tem um período de entrosamento, período de adaptação. Acho que isso aí é muito visível e acredito que o crescimento vai acontecer durante as partidas, durante os jogos. Acho que temos grandes zagueiros, Rodolfo, nível de seleção, Léo Duarte, um grande jogador, um garoto que tenho certeza que vai crescer cada vez mais. Eu cheguei para ajudá-los, para ser mais um jogador que vai ajudá-los nesse ano que temos várias competições. Então, eu acho que é mais do que natural. Claro que a gente se cobra muito, é algo que a gente não gosta. Neste domingo, contra a Cabofriense, o Flamengo completará 2.000 jogos no Maracanã. E o Rodrigo Caio falou sobre o apoio da torcida, que desde o início da Taça Guanabara tem comparecido em grande número nos estádios. Não é algo que a gente está acostumado a ver no Brasil, então a gente só tem que parabenizar a nossa torcida, como a gente sempre fala. É uma nação que inflama dentro de campo, que nos ajuda muito. Eu tive uma baita surpresa na estreia, ver mais de 40 mil torcedores gritando, nos apoiando do começo ao fim, numa estreia de campeonato. Então isso não é sempre que acontece aqui no Brasil, né? Outra notícia que agitou a torcida rubro-negra nesta quinta-feira é a negociação bem avançada com o lateral direito Rafinha, hoje no Bayern de Munique. Ele teria aceitado reduzir o salário para fechar com a equipe rubro-negra. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, é quem comanda essa negociação. Se acertado, Rafinha deve chegar ao Flamengo apenas no segundo semestre. Do Rio de Janeiro, João Venturi para os canais Fox Sports. Obrigado, João Venturi. Rodrigo Caio deu entrevista, Rafinha fez o acordo com o Flamengo, que já existia há algum tempo, agora definiu a base salarial, né, que era um impasse, vai ganhar mais, vai ganhar menos, agora chegou a um acordo de números. Rafinha será jogador do Flamengo, Flamengo contratando um outro lateral direito, hein, Mateuzinho, que é do Londrina, jogador de 18 anos, o Palmeiras também tinha interesse, jogou pelo time principal do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B, no Campeonato Paranaense, chega para jogar no Sub-20 e será observado. E para a lateral esquerda, vamos mostrar aí o site do jornal A Bola de Portugal. Publicação de agora há pouco. Jorge está perto de regressar por empréstimo ao Flamengo. Ou seja, Tetra, a janela do Flamengo está longe de terminar, assim. Mas tá com uma condição financeira boa e precisa reforçar. Reforçou bastante do meio para frente, precisa buscar na parte de trás, né? O Jorge é um jogador que já é identificado com o clube, não está no momento sendo utilizado lá pelo Porto, então é uma possibilidade. A informação que eu tenho do Flamengo é que não. Que ainda não. Ainda não. Agora, o Mateuzinho, sim. Mateuzinho está fechado. Sendo feita primeiro para o Sub-20, né? Mas observado, é claro, pelo Abel, pela comissão técnica, já que o Rafinha vem também, né? Sim. E já tem ali o Pará e o Rodinei.
Então é um garoto que primeiro vai ali para a base, para o sub-20. É o Flamengo já pensando também mais na frente. Então a diretoria do Flamengo não confirma ainda o retorno do Jorge? É isso? Não. A informação que eu tenho é essa. O mesmo tom que eu tenho do Zinho. Eu no começo do mês disse que havia uma chance grande do Jorge vir. Houve depois o recuo, a gente informou aqui por que o negócio alavancou, teve uma questão familiar. E depois o Jorge ficou mais perto de permanecer no Porto. O contrato dele pertence ao Mônaco. Ele seria emprestado pelo Mônaco. Hoje, o Flamengo continua dizendo que não avançou e só avançaria se houvesse uma chance de negociação do Trauco. O Trauco já deu 2 passes para gol. O Trauco tá com moral, o Trauco. São jogos que não servem de parâmetro, mas o início de temporada do Trauco está sendo melhor do que o do René. E do Jorge, porque o Jorge em termos assim, ofensivos principalmente. E é a característica do Trauco, né? Eu acho que assim, um jogador, de repente, chega um novo treinador, dá moral para ele, né? Dá confiança. O Trauco não é um jogador de seleção também, né? Do Peru, ou seja, é claro que se há uma possibilidade de trazer o Jorge, pela identificação, pelo jogador que a gente já conhece, sabe que vai dar a resposta ali, seria ótimo, mas pela informação que eu tenho, que a direção do Flamengo diz que não. Por enquanto está seguindo aí com o René e com o Trauco. A informação vem lá de Portugal, né? Do Diário A Bola. Os portugueses dizem que há uma grande chance do Jorge vir para o Flamengo. A diretoria nega aqui no Brasil. Eugênio, você contrataria o Jorge? Ou você acha que René e Trauco podem ocupar bem aquele espaço ali da lateral esquerda do Flamengo na temporada, hein? O problema do Flamengo é que há uma cobrança grande, né? Nas duas laterais. Sim. Eu, sinceramente, não sei se o Jorge chega num nível tão superior a René e Trauco. Teve um início promissor no Flamengo, a gente está vendo ali alguns gols golaço contra o Figueirense na Sul-Americana. É verdade, mas mesmo quando ele estava nesse bom momento do Flamengo, eu esperava, às vezes, um pouco mais. Porque o lateral tem que estar bem na defesa e bem no ataque. Ele aparecia bem no ataque, mas achava às vezes um pouco lento na recomposição, mas não estou dizendo que ele é mau jogador. Sim, claro. Eu estou dizendo que não sei se ele é tão melhor do que o que o Flamengo tem hoje, sendo muito sincero. Ele foi para a Europa, não vingou talvez por isso, pela falta de um pouco mais de intensidade e velocidade que se exige muito na Europa. Então, às vezes, a gente fica com a impressão de que está chegando um jogador para tomar conta absolutamente da posição e arrebentar ali. Pode ser até que aconteça. Às vezes, o Gabigol, né, não foi bem na Europa, voltou aqui e está jogando bem. Mas, assim, eu insisto, o Flamengo, a lateral é uma posição cada vez mais difícil hoje. Para você ter um equilíbrio entre defesa e ataque, o jogador tem que ter um físico muito forte para recompor, para chegar na frente. E não foi à toa que o René foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, porque ele participou muito. Ele esteve presente o tempo inteiro. Foi um dos jogadores que mais deu passes no Campeonato Brasileiro inteiro do ano passado. Então, é um jogador com quem você pode contar. Tá ali. Pode não ser brilhante, mas está ali. Compõe a defesa, vai ao ataque. Acho que o Flamengo tem mais problemas do outro lado. Do lado direito. Pela direita. Mas, de qualquer forma, é um jogador feito na casa, que tem sempre aquele carinho, né? Sempre muito bem visto. Vamos ver o que vai acontecer. E você, Quesada, qual é a sua opinião? Investiria no Jorge? Eu teria trazido ontem, né? Já estaria aí jogando como titular. Chega e joga, não tem nem disputa, não tem nem conversa. Tinha informação, o Flamengo sondou o Arana, assim como o Santos e o Corinthians, e aí toda a história que a gente já sabe, o Arana prioriza a volta para jogar no Corinthians. Aí quando eu conversei com alguém lá do Corinthians para saber se o Arana poderia ir para o Flamengo poderia dar um chapéu no Corinthians, essa pessoa falou, não, esquece. O Jorge é o novo reforço do Mengão. Porque esses dirigentes se falam, né, João? Se falam. Eles conversam mais entre si do que a gente com... Estavam juntos lá no sorteio da Copa. É uma beleza. Marcos Braz com o Andrés. E aí tá até uma informação, tá? Pode perguntar pro Braz e pro Andrés. O Andrés falou, não mexe com a Arana, não. Eu preciso dele. Fizeram um acordo. Os caras são parceiros, é verdade. E não deu certo. É verdade. Os caras trabalham assim, alguns dirigentes trabalham assim. E é legal. Quer dizer, também se não fosse, o Flamengo tem direito de contratar quem ele quiser. Então, eu vou continuar acreditando na fonte corintiana para dizer que o Jorge será reforço do Mengão. E um detalhe, né? Jorge e Arana são dois dos talentosos laterais esquerdos
que a gente esperava. Jorge Arana. Jorge Arana, boa dupla. Jorge Arana, Dupla, no campo e sertanejo. Nós falávamos que esses caras iriam para a Copa do Mundo. Não nessa, mas em 2022... Com potencial de seleção, se claro. Se preparassem, poderiam, né, substituir, por exemplo, o Marcelo e o Felipe Luiz, que foram os dois laterais pela esquerda na Copa do Mundo. E os dois... Por enquanto não se deram bem na Europa. Não vingaram. Talvez voltar para ambos os gigantes do futebol brasileiro. O Arana fez um belo gol ontem contra o Barcelona, hein? É um jogo horrível de ser É o jogo mesmo. O Barcelona ganhou. Mas ele jogou bem. Goleou. Tudo bem, tudo bem. 3-1. Mas assim, agora aí o... Mas ele jogou bem, o Arana. Não, e o Sevilha vai pedir 70 milhões agora só pelo gol que ele fez. Pelo gol. Foi um gol bonito, hein, que Que foi menos feio, né? Mas aí o Corinthians também fazer uma proposta de pagar só em 2020 a primeira. Aí não dá, né? A política do Vai ficar Corinthians, um negócio. assim, não vamos falar do Corinthians depois, mas a Depois. política do Corinthians é diferente da do Flamengo. O Flamengo quanto é? Paga. Vai lá e paga. O Flamengo Sabe tem que é? esse poder para pagar. É uma É claro situação que não está jogando dinheiro fora. Se puder dar uma barganhada, vai. O Corinthians só Sabe quer que é? pagar em 2030. Sabe o que é Aí já impressionante parou de ainda? jogar, né? Essa nossa... É o nosso reflexo só. Os campeonatos estão acontecendo. Sim. O Flamengo jogou mais ou menos até agora. O Corinthians jogou mal até agora. E a gente continua discutindo quem vai chegar para livrar a cara na sequência. Porque a qualidade do futebol, especialmente do Corinthians, não avançou ainda não. O Corinthians faz o pior início de Campeonato Paulista desde 2001. Já que nós estamos falando aí de quem vai chegar, vamos falar de quem já está. Eu tenho ouvido muito o seguinte comentário e quero saber a opinião de vocês. O Abel está colocando o Gabigol para jogar pelo lado. Deveria colocar para jogar centralizado, porque ele foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro e ele, como centroavante, é melhor do que o Dourado e o Uribe. Muita gente acha que o Gabigol teria que jogar no meio. O Abel acha que ele tem que jogar do lado porque é onde ele disse para o Abel que gosta mais de jogar ali. Qual é a opinião de vocês? Gabigol do lado ou Gabigol pelo meio? Todo mundo imaginou quando ele foi contratado que ia jogar como centroavante. Então também imagino, e muita gente no Flamengo ainda imagina que o Abel vai acabar colocando ele de centroavante. Eu acho que o Abel está fazendo testes, observações. Essa história de estadual não vale nada, não vale nada, não vale nada. Eu sempre digo que não é o estadual que vale é o Flamengo. O Flamengo entrou em campo, tem que ter 40 mil pessoas. É o Flamengo que vale muito. Mas o Abel está trabalhando um time para ganhar os torneios que a torcida mais tem cobrado. Campeão em fevereiro e março, só a escola de samba. É isso aí. O ponto, eu prefiro, eu continuo pensando no Gabriel de centroavante. Centroavante. Tá? Eu escalo de centroavante. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se o Santos não tivesse perdido o Ricardo Oliveira no ano passado, o Gabriel jogaria onde no Santos? Jogaria no lado. Ou não jogaria. Ou não jogaria. Então não é um absurdo. Ele tem muita dificuldade. Não é absurdo você O pensar no detalhe Gabriel. é que o Flamengo não tem o Ricardo Oliveira, né? Um jogador desse porte, né? Não, mas o Henrique Dourado, 2 anos atrás, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas não é o Sob Ricardo comando do Oliveira, Abel. né? Não é. Mas ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, de um Campeonato Brasileiro que o Ricardo Oliveira jogou. Sim. Mas o Ricardo Oliveira é um centroavante melhor. Mas o Henrique Dourado fez mais gols que ele. Fez mais no gols que campeonato ele. que ele foi goleador. A questão é que o Gabigol virou centroavante no ano passado no Santos. Ele antes, na primeira passagem pelo Santos, inclusive, e na própria seleção brasileira, jogava pelo lado do campo. Só que ele foi contratado pelo Flamengo e recebeu a camisa 9 pensando em ser centroavante. Acho que todo mundo pensou, não, o Flamengo está contratando o artilheiro do Campeonato Brasileiro, dá a 9 para ele porque ele vai ser a referência no ataque. Eu pensei assim. Eu também. Acho que todo mundo, menos o Abel. Então, mas não, acho que o Abel está observando, como disse aqui o PVC. Ele não jogou sempre com o Abel pelo lado, jogou alguns minutos de alguns jogos. Segundo o Abel declarou, quando foi questionado na coletiva após o último jogo, ele disse que o Gabriel falou para ele que gosta de jogar por ali, pelo lado, fechando para o meio, que é uma posição que ele se sente à vontade. Por isso o Abel colocou. Foi o que o Abelão disse. Porque ele, como a gente falou aqui no Santos, lá atrás ele jogava dessa forma. E essa é a questão, porque se você compra uma peça para jogar determinada função, não, ele vai jogar pela direita,
É uma outra briga. Porque ali pela direita já tem o Everton Ribeiro, pode ter o Vitinho, em algum momento o próprio Bruno Henrique. O Flamengo tem outros jogadores para ocupar aquele lado do campo. Berrio. Tanto é que o Berrio pode sair, hein? Exatamente por isso. A disputa é uma outra. E mais, você pensou, eu acho que a diretoria do Flamengo contratou pensando em ser centroavante. Esse é o 9. Pensou, não, estou resolvendo o problema aqui do comando de ataque. Aí bota do lado e vem, cara, vou ter que trazer outro centroavante, então? O Abel gosta muito do Henrique Dourado e está cada vez mais encantado com o Uribe no dia a dia, no treinamento. Então ele acha que esses dois jogadores têm espaço ali pelo meio. E aí, Queçada? João, me ajudem aí. Em 2015 o Robinho estava no Santos, né? Então... Jogava o Giovani. Eu também. Você também, né? Jogava o Teta estava lá. Jogava o Giovani de um lado e o Robinho do outro. O Gabigol estava começando a ter algumas oportunidades. Não, 15 nacionais da Copa do Brasil, ele jogava do lado. Pera, deixa eu molhar o bico. Aí isso foi segundo semestre. Molhar o bico? Aí ele já jogava com Gabigol de um lado. Direito. Lucas Lima centralizado. Marquinhos Gabriel na ala, lembra que foi o último grande momento e o Ricardo Oliveira no final da Copa do Brasil. Então, que o primeiro jogo lá na Vila Belmiro 1-0, o Gabriel faz o gol entrando em diagonal e dá o tapa na bola. Desde que eu acompanhei o início da carreira do Gabigol, o Gabigol sempre foi mais o cara da ala fechando para dentro. Essa coisa do centroavante camisa número 9, foi agora nesse Santos do ano passado aí. Porque na seleção olímpica, para a gente também reviver, era Neymar de um lado, Luan e Jesus trocando de posição, indo e voltando, e o Gabigol na ala direita. Então, agora é o seguinte, João. Quando ele chegou na Inter de Milão e os técnicos lá, ele passou por 3 técnicos e pediam para ele fazer o que o Perisic fazia. O Perisic é um monstro, né? É um monstro. Vai e volta, ajuda na marcação, outra tática, jogou outro muito pensamento. na Copa. Inclusive foi para a final da Copa. Foi, jogou muito na Copa. Ele foi para a final da Copa. O Gabigol não queria fazer. O Perisic é remédio para falta de compactação. Então a questão toda é o seguinte: o Gabigol chega pro Abel e fala: professor, eu prefiro jogar na ala. Foi o que o Abel falou. Só que o cara que joga na ala, dentro desse plano de jogo aí do Abel, tem que ir, tem que voltar. Aí que eu fico com a minha grande interrogação. O Gabigol vai fazer isso? Se não fizer isso, a nossa crítica vai ser igual ao do Everton Ribeiro. Vamos criticar como a gente criticou o Berrio, que também não consegue fazer isso ou não quer fazer isso. Então, eu não sei. Eu sinceramente, se eu fosse o Abel, mete o cara de 9 lá, porque ele fez 18 gols no Campeonato Brasileiro. E o Tetra? Eu colocaria de 9. Eu não sou o Abelão, mas eu tô aqui para dar palpite, sou pago para isso. Eu colocaria de 9. E qual é a opinião do Zinho? Eu prefiro o Gabigol como referência. Não é aquele centroavantão lá paradão na área, não, né? E até por isso é bom por isso. É aquele centroavante, aquele homem ali que fica como uma referência, mas sai, vem, ele tem qualidade técnica para isso. Ele tem uma boa habilidade, né? Ele sabe se movimentar. Então ele sai um pouquinho, vem dialogar com o meia, infiltra os jogadores de lado, Bruno Henrique de um lado, ou o Vitinho, Everton Ribeiro do outro lado. Vejo o Gabriel fazendo mais essa função. Trabalhei com ele lá um período no Santos. A característica dele não é de velocidade. Ele não é um Bruno Henrique, não é um Vitinho, não é aquele jogador de ficar aberto e fazer o corredor. Pode jogar aberto? Pode, como jogou aí no início do Carioca. Todas as vezes que ele entrou como titular, ele jogou pelo lado e o Dourado como centroavante. Acredito, como PVC, que o Abel está estudando o elenco todo. Por quê? O Flamengo foi para a Florida Cup, ele não foi. Ele estava ainda no período de negociação. Isso. Lá ele treinou o time de uma forma. Chegou aqui já perto de estrear. Ele nem estreou como titular. Ele até manteve o Uribe, acho que até corretamente. O Uribe foi bem na Florida Cup. E ele começa a dar uma moral pro Dourado, porque o cara tá no elenco, tá no grupo. Foi artilheiro já de campeonato. Foi bem com o Abel no Fluminense. O Abel tenta trazer esse cara novamente, dar essa moral para esse cara, porque ele sabe que no campeonato vai precisar de todo mundo. Vai precisar. O Abel está trabalhando com aquele pensamento do Filipão, 2 times, né? Então ele tem que ter uma rodagem para todo mundo, está usando o Campeonato Carioca para isso. Mas acredito que uma hora ele vai ter que testar o Gabriel ali na frente. Na hora que todo mundo está inteirinho, pode ser até na estreia da Libertadores. Dia 5 de março. Bruno Henrique de um lado. Do Fox Sports, hein?
o Everton Ribeiro do outro lado, o Gabigol mais centralizado, aí ele vai escolher ali entre Arrascaeta ou o Diego, né? Acredito que o primeiro jogo lá ele vai com 2 volantes, mais arrumadinho. Mais uma hora ele vai ter que testar outras formações e ele está fazendo isso. Hora ele traz o Diego um pouquinho mais para trás, libera um pouco mais o Arão. Eu concordo com os companheiros, com o Eugênio e com o PVC. O Abel está testando todos. O importante é ele encontrar um esquema de jogo. Ele ainda, com um time, joga no 4-2-3-1. Quando joga o Gabigol e o Arrascaeta, ele não faz um 4-2-3-1, porque o Gabigol fica pelo lado, mas não volta lá para marcar o lateral. Ele já fez até outra coisa com o Gabriel também, né? Ele já fez o Gabriel pedaço de jogo por trás do Henrique Dourado. Sim. No jogo de Volta Redonda contra o Resende, teve um pedaço do jogo que ele jogou com um homem de cada lado e o Gabriel por trás do Henrique Dourado fazendo vai e vem, com um ponto de lança. Que é uma outra alternativa, que ele jogou menos assim na carreira dele. Mas que é uma hipótese dele se acostumar a jogar Eu assim. particularmente, PVC, se tiver que tirar ele de centroavante, eu prefiro que ele venha por trás desse centroavante. Ele mais vai centralizado. cercar o volante E só. hora fica até um 4-4-2. Sim. Né? Os 2 meias pelo lado e ele mais próximo ali, ou até ao lado do atacante. Sem a bola. Minha preocupação com o Gabigol é quando perde a bola. Né? Ele é jovem, ele tem um bom preparo físico, mas é a característica do jogador. Ele, por mais que você possa orientar e tudo, ele não é aquele cara para voltar aqui, para marcar lá atrás. Ele não sabe fazer isso. Se der 2 bolas para ele, fica legal. Uma fica pro jogo e ele fica com uma bola. Não, mas ele voltando centralizado, pegando um volante, ele faz isso. Pode ser que o Abel possa usar assim. Agora, Ozinho, por que... Agora, pelo lado Gabigol... ali lado, não vejo muito. Essa é a pergunta, para quem quiser responder. Por que o Gabigol vai fazer algo que não segurou na Europa? Porque ele não ficou na Europa justamente por isso. Mas eu não sei se foi por isso que ele não ficou na Europa só. Porque a parte tática ele não fez, estamos de acordo. Ele não fez a tática. Não fez a parte tática, mas eu acho que talvez ele não tenha feito mais do que a parte tática. Mas gol. Questão de comportamento Não é também. só. Quebrar Isso, é você, o cara sentir no treino que ele está comprometido, que ele está participando, que ele está ambientado. Bom, aí você matou. Aí você matou, porque nos treinos as piores coisas que a gente ouviu do Gabigol... Mas foi além assim, das 4 linhas. Né? Eu acho que assim, o Abel é um cara muito inteligente, muito competente. Acredito eu que ele está observando tudo isso no treinamento, mas o porquê de não testar ele ali nessa função, então por isso que eu acho que pela inteligência... Ele ainda não jogou ali, né? Pela leitura tática que o Abel tem muito boa, uma hora ele vai ter que colocar ali. E com o Bruno Henrique aberto de um lado, que faz essa profundidade, que faz essa velocidade, com o Everton Ribeiro e Diego, o Arrascaeta, quem ele escolher ali, para municiar ele na frente. Dá uma sequência nele nessa posição, que quando ele voltou para o Brasil, porque ele não jogou assim em 2015, porque na seleção olímpica, mas eu lembro que ele foi muito criticado no próprio Santos e na própria seleção olímpica, porque não cumpria muito essa função ali. E assim, ele teve êxito o ano passado como artilheiro do campeonato fazendo essa função. O Abel já deu algumas Melhor pistas do seguinte, a parte do Gabriel. Tá começando uma pressão no Abel que eu acho inacreditável. Sim, lógico. Inacreditável. Que seja do arremesso lateral demais, seja da discussão de o time estar jogando com 3 volantes. É o 4º jogo do time. Vamos por partes. E dos 4 jogos ganhou 3 e empatou 1. E não foi o mesmo time, né? E não foi o mesmo time, ele está trabalhando no time. Agora, eu acho que o Abel está sinalizando algumas coisas. Quando ele fala no segundo jogo que o Everton Ribeiro, ele não gostou do desempenho do Everton Ribeiro pelo lado do campo, e no 4º jogo ele diz que ele gosta e sempre preferiu ter 2 homens de profundidade pelos lados, ele não está dizendo que é Vitinho, Bruno Henrique necessariamente. Ele está dizendo que ele quer um cara que aprofunde o jogo pelo lado. Que pode ser o Gabriel, que pode ser o Vitinho. Ele está sinalizando que ele não quer um meia do lado do campo, em princípio. Isso vale para o De Arrascaeta do lado esquerdo, isso vale para o Everton Ribeiro pelo lado direito. Ele quer o ponto. Ele está sinalizando uma briga por posições que tem Everton Ribeiro, Diego e De Arrascaeta com grande chance de ser 3 por uma vaga.
Acho que tem margem para isso. Tem margem para mudar isso. Mas ele está sinalizando isso, porque ele quer 2 homens de profundidade. E o Gabigol dá essa Agora, profundidade pelo a lado. torcida pegou muito no pé do Abel quando ele, em 2 jogos, tirou um meia para botar O Pires da Mota um volante. Mas poderia elogiar que contra, agora o último jogo contra o Boa Vista, o Jean-Lucas, quando sai machucado, ele coloca o Everton Ribeiro. O Abel não fez isso de novo, de botar os 3 volantes. Aliás, falando Mas em botou volante... e ganhou o jogo, né? Botou ganhou o jogo Ribeiro. e mudou o jogo. Tem que elogiar também. Tem que elogiar também, é verdade. Estamos no início de trabalho, é importante sempre ressaltar isso. Isso é de suma importância para a nossa análise e para você também, torcedor. Ter uma compreensão maior, o trabalho está começando. Agora, falando em volantes... O nome de Júnior Urso está aí no noticiário. Interessa ao São Paulo e interessa ao Flamengo. E houve uma conversa realmente entre Júnior Urso, seus representantes e o Flamengo. Acontece que a pedida salarial do Júnior Urso, que está vindo da China, foi considerada alta pelo Flamengo. Então, o que eu sei é que o Flamengo virou para o Júnior Urso, através do Marcos Braz, e disse, vamos reduzir o salário pedido para a gente começar a conversar. Porque nesse patamar que está aí, não dá para ter conversa. A pergunta, há necessidade de Júnior Urso no Flamengo? Vamos dar aqui na praia, Barra de Juca, perguntar para as pessoas assim, o Flamengo quer contratar o Júnior Urso. O que o frentista vai falar para você, bebezinha? Lá Eu já sei vai qual é a falar resposta. Quem? Se for um urso polar, acho melhor não trazê-lo nessa Ele vai época do sofrer. ano aqui. Ele vai sofrer. Não é um urso brasileiro. Ele gente foi tá- bem no Atlético Cara, Mineiro em 2016 e no Curitiba teve uma boa passagem. Ele é bom E foi pra jogador. China, né? Ele é bom jogador, mas a gente inventa umas coisas que são A gente inventa, não. O futebol brasileiro inventa umas coisas que são É inacreditáveis. porque o Júnior Urso É. foi contratado 2 jogadores pela equipe que ele estava, o limite de estrangeiro estourou, E ele rescindiu com E aí eles não querem ele mas lá. assim, o time não é porque ele rescindiu, porque ele tem proposta, porque o time lá não ia contar Não, com ele. e aí- Estourou por dispensar, Então né? estourou a cota. Olha o Júnior Urso aí, ó, pra quem não conhece, olha aí. Eu lembrando do Júnior Urso do Atlético Mineiro, é bom jogador. É bom jogador. Mas eu não tenho a informação, né? Ninguém do Flamengo me falou, então eu não vou falar o número. Mas aqui foi uma pedida alta, A viu? gente batendo papo aqui, se for esse número, É. eu acho um Gianluca. absurdo. Eu acho um absurdo. Tem os garotos ali, as revelações, que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com o Diego um pouco mais recuado, como esse segundo volante. Eu acho que assim, por mais que o Flamengo financeiramente esteja muito bem, eu acho que também não precisa ficar gastando um caminhão, se foi esse valor. A gente vai ficar... É um bom jogador, pode compor esse elenco para o Abel ou São Paulo ou Flamengo. Nessa formatação que a gente fala, essa cultura, mudar essa cultura, não são só 11, você tem um elenco e você vai mexer esse elenco e os jogadores entenderem isso também. Agora, não precisa sair gastando por um jogador que Zinho, eu acho que não vale isso A tudo. pergunta é a seguinte, vamos pegar esse caso e eu vou transferir para outro. O Flamengo tem o Jean Lucas, Sim. que é um potencial, não é uma certeza. E tem a hipótese do Júnior Urso, que durante muito tempo não foi nem potencial, aí virou bom jogador no Curitiba e no Atlético Mineiro e foi para a China. E volta com um salário alto porque volta achando que aqui vai ganhar o que ganhava na China. Vou fazer assim, vou passar Gabigol, bom jogador, boa contratação, não estou discutindo isso. Estou perguntando só o seguinte, até quando o Brasil vai vender um Vinícius Júnior que serve para o Real Madrid e contratar um Gabriel que não serve para a Inter de Milão? E um Porque Júnior Urso dispensado nós pelo estamos Guangzhou. discutindo isso. É. O Jean Lucas pode ser, daqui a 6 meses, um jogador que sirva, como o Emerson do Atlético de Madrid, do Atlético Mineiro, Que tá indo serve para o Barcelona. E a torcida do Atlético não viu ainda que ele tem um potencial de força. O Emerson não é um jogador técnico. Potencial de força enorme. É. Ele serve pro Barcelona, mas não serve pra cá. É a única coisa. Mas serve que, pra lá. E ele pediu muito alto, tem que abaixar. não é discordar do seu comentário. Eu acho que realmente, se pudesse manter o Paquetá, o Vinícius Júnior aqui, ótimo. Mas quando vem uma proposta de 45 milhões de euros, Eu não estou discordando fica disso. difícil para o clube Não, segurar, mas porque... A observação não é essa. Não, mas você falou assim, até quando vai vender o Vinícius? Eu acho que assim, é por causa disso, porque o Gabigol, o Flamengo não pagou 45 milhões de euros Não, nele. tudo bem, não. Mas... E o Real Madrid pagou 45 milhões de euros.
E o jogador, nessa hora com o seu empresário, você sabe. Quero ir. Mas isso aqui precisa Quero mudar. ir, não tem jeito. Isso para mudar, precisa mudar o campeonato. Eu concordo aqui. com isso. Trazer o Júnior Urso por um valor desse tão alto, Não. você tendo uma revelação aparecendo, Jean-Lucas, o Jean-Lucas para você trabalhar, eu prefiro assim. O Flamengo gastou 15 milhões de euros no De Arrascaeta. No Gabriel não gastou. Eu não estou discutindo as contratações. Eu estou dizendo é que você vende o Real Madrid, acredita que o Vinícius Júnior vai ser o Cristiano Ronaldo dos próximos, ou menos que isso, mas vai ser um Cristiano vai Ronaldo ser um grande dos próximos jogador. anos. E o Flamengo não consegue segurar. E aí o Flamengo traz um jogador que é muito bom, que custa a 13, 26, 20 milhões de reais por ano. Sim. Que não serve para Edelimir, não. A questão toda é que há Nem pro Benfica. um potencial, há um potencial financeiro em alguns clubes brasileiros e há uma pouca disponibilidade de grandes jogadores para atuarem no futebol brasileiro. Então, quem tem dinheiro paga muito por um jogador que talvez não recebesse isso fora do Brasil. Mais ou menos. O jogador mais ou menos. Então, porque você tem que pagar, mas assim, o melhor jogador do futebol brasileiro, ano passado no Brasileiro, foi o Dudu. Sim. Não tem proposta para jogar na Europa. Tem uma Da sondagem Europa. da China. Da Europa. É. Da China a gente está falando, o Júnior Urso estava na China. É. O time da China não quer. O Júnior Urso estava na China. É. O time da China não A gente tá quer. valorizando. Ele veio pra cá pra ganhar 400 Tá mil. valorizando. E o Como outros Jean jogadores que vieram da Lucas... China, Ele pediu mais que isso. como outros. Então, assim, o mercado brasileiro acaba pagando muito quem é destaque aqui. É. E às vezes paga porque é obrigado a botar alguém que dê O mercado retorno brasileiro em pega a nível sobra. local. Pega a sobra muitas vezes. Por Exatamente. exemplo, o Júnior Urso, 2 anos no Guangzhou. Ele saiu do Atlético no final de 2016, foi para o Guangzhou Evergrande. Em 2017, 18 jogos e 2 gols. Em 2018, 25 jogos e 4 gols. É um jogador de 29 anos, né, que já Na passou... verdade, quando ele foi pro Atlético, ele já tinha passado pela China. Sim, ele jogou no Santo André, no Ituano, no Paraná, no Avaí, no Curitiba. Aí ficou 2 anos no Shandong Luneng, 14 e 15. Aí veio para o Galo emprestado. Aí voltou para a China, ficou lá esses 2 últimos anos. E agora teve o contrato rescindido por excesso de estrangeiro. Aí quando o jogador tem 29 anos, o futebol brasileiro olha pra ele assim, nossa, ele é bom. Júnior Urso. Mas quando o cara tem 19, que tá o empresário descobrindo que ele é bom pra jogar no Barcelona, como é o caso do Emerson do Atlético Mineiro, aí ninguém tá Ou vendo. seja, chega a uma conclusão que vocês acham que não vale a pena investir no Júnior Urso. Os amigos estão citando o Jean Lucas aqui, que poderia perder espaço, né? Eu vou além. Acho que essa possibilidade do Júnior Urso jogar no Flamengo tira espaço do Arão. Do É a Arão. falta de confiança em cima do Arão. Olha, é engraçado, porque o Arão estava na mira do São Paulo ano passado, a informação que a gente bateu é o seguinte, não, Do Inter também. o Abel não abre mão do Arão, não era Ele isso? gosta do Arão. Ele Eu gosta vejo do Arão. como renovou alguém Aí o para que dividir acontece? com o Arão. Aí você não negocia. Para compor o elenco, né? Aí você não negocia o Arão, por quê? Porque o técnico acredita que o Arão possa ser importante. E aí você traz o Júnior Urso, na minha visão, para uma posição que você já tem o Arão, você já Só. tem e o Jean Lucas. O Jean Lucas, a você cada traz- jogo no Flamengo, atua numa função Se diferente. você traz o Júnior Urso, você tira a possibilidade de dar rodagem e minutagem Mas se você... ao Tudo bem, Jean então vamos lá. Lucas. Se você Então o traz... Flamengo também tem que entender. A tal da Mas, ô, história lá Quesada, que ó, craque se faz em casa, aí vai parar de fazer em Mas casa, olha o porque não se dá raciocínio. chance para esses caras. Vamos lá no raciocínio, então. Eu não sou contra a contratação do Júnior Urso, não. Só se for... porque tá muito caro ou absurdo, aí ok, não leva, não contrata. Mas acho que ele encaixa no elenco do Flamengo. É um também bom acho que jogador. encaixa. Se for por esse pensamento, O do Atlético. não você tá tinha dizendo. trazido o Gabigol. Porque já tem o Henrique Dourado, já tem o Uribe e não vai ter espaço mas é pro Lincoln diferente, jogar. não, Se é for coisa por isso, diferente. não traz o Bruno Henrique porque já tem o Vitinho, porque já tem o Berrio. Nós porque já estamos tem- falando do a questão é artilheiro do Campeonato custo-benefício. brasileiro. Que eu tô- Não, O Júnior Urso fez O quantos gols Flamengo aí na China? vai ocupar espaço do Jean Lucas. Não é o caso. Em O 2 Flamengo- anos na China fez 6 gols. O É Flamengo volante, só cara. tem hoje, Tudo bem. na função do Arão, que é o segundo homem que vira um meia e que volta para ser homem de marcação no meio de campo, só tem ele. O Jean Lucas,
até agora não foi definida a posição dele no time pelo Abel. Eu estou de acordo. E o Júnior Urso pode fazer essa função do Arão. Eu estou de acordo. Então, não deveria ter trazido a Arrascaeta, porque você já tem... Sim, mas esse raciocínio é seu, não é meu. Não, vamos lá. Não, você está contestando o negócio. Não, o raciocínio é seu. Sim, não traria o Gabigol, não traria o Arrascaeta, porque já tem jogadores para Eugênio, deixa eu explicar melhor. Eu não estou dizendo que eu não traria, estou dizendo que eu traria o Júnior Urso. Deixa eu explicar melhor por que eu não traria. Pelo valor que ele está pedindo. O Júnior Urso... O valor é uma Só virá se reduzir a pedida salarial. O Júnior Urso... não estou dizendo a questão do valor. O Júnior Urso, de fato, ele está numa posição que o Flamengo não tem um reserva óbvio. É claro, o Ilharão é o jogador que, se você quiser ter um meia de profundidade, de elemento de surpresa, só tem o Arão. E o Jean Lucas, se o Jean Lucas virar. O que eu estou discutindo é por que o futebol brasileiro descobre que tem um jogador, foi bem no Atlético. No Coritiba ninguém falava dele. No Atlético ele foi muito bem. No Atlético foi muito bem. Por que o futebol brasileiro, o futebol brasileiro descobre um jogador que é útil quando ele tem 29 anos e custa 400 mil por mês? E está na China. Porque se for para descobrir assim, eu posso descobrir que tem, por exemplo, o Diego Pituca. O Diego Pituca jogou o Campeonato Paulista de 2017, foi às quartas de final pelo Botafogo de Ribeirão Preto e ninguém falou dele. E o Santos comprou o jogador e ele ficou 1 ano e meio na reserva sem ninguém falar dele. E de repente no Clássico ele é o melhor jogador em campo. Ele apareceu, é bom jogador. E por que não tem alguém assim no Campeonato Paranaense, no Gaúcho, no Paulista? É só observar com atenção. Agora tem um outro detalhe que pode fazer com que o Júnior Urso... um outro detalhe que pode fazer com que o Júnior Urso venha para o Flamengo. Primeiro, ele vai ter que reduzir a pedida de salário. Reduzindo a pedida de salário, haverá uma conversa entre a parte e o Flamengo. As convocações para as datas FIFA e seleções, isso é uma coisa que preocupa a comissão técnica do Flamengo. O Flamengo tem ali como volantes o Cuejar e o Pires da Mota, que são jogadores que têm grande chance de estarem em suas seleções ao longo de 2019. Um pouquinho mais para frente tem o Arrascaeta. Então isso faz com que o Abel e a comissão peçam também a contratação de mais um volante. E aí surgiu a possibilidade do Júnior Urso, só que o salário pedido foi considerado alto. Se não houver uma redução, não tem negócio. Aí eu faço a seguinte pergunta. O Ronaldo é tão ruim jogador... Aliás, pode voltar pro Flamengo, né? De ter sido incluído na negociação. Aliás, ele não saiu do Flamengo. Então, ainda não foi pro Santos. Tem o Ronaldo não foi no Atlético Goianiense, jogou bem. A gente falou que estava se preparando para voltar mais rodado, mais minutagem, mais não sei o quê. O nível que se exige do Flamengo hoje é diferente. Por que não? Mas vamos dar chance... O Flamengo está buscando jogadores que cheguem... Que cheguem e joguem. Perfeito, mas... Com experiência, isso não é assim, bota o Ronaldo para ver se vai dar. Eugênio, se alguém quiser me convencer, por favor, você, que o nível de exigência jogando na China é maior do que defendendo o Atlético Goianiense na segunda divisão do futebol brasileiro, aí para tudo. Não estou falando disso. O nível de exigência na China é zero. A referência do Júnior Urso 2, 3 jogos é a passagem dele pelo Atlético, que foi muito boa. Tomara que o Goulart arrebente aqui, voltando pro... Mas é outro futebol. O futebol brasileiro, ele tem um certo nível. Também não vamos, assim, jogar Eu acho que é mais difícil jogar uma Série B defendendo o Atlético Goianiense do que jogar no o nível técnico da Série B é bem baixo. Bem baixo. Muito bem, companheiros. Então é isso. São possibilidades do Flamengo no mercado da bola. A gente falou bastante aqui de Flamengo. Agora vamos falar de um time